O que está acontecendo na sua vida não é o que está determinando os seus resultados. É a forma como você está enxergando isso. E eu sei que isso pode soar um pouco estranho, mas fica comigo até o final desse vídeo porque você vai poder começar a entender sintomas, conflitos e situações da sua vida de um jeito completamente diferente. E isso pode mudar tudo. Se você está chegando agora, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui no meu canal. Eu sou Natália Costa, terapeuta, e aqui no meu canal eu compartilho caminhos que me ajudaram a expandir e a ampliar a minha consciência, insights de livros e conversas profundas sobre desenvolvimento pessoal, assuntos que eu amo falar. E se você ainda não é inscrito ou inscrita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações. Isso me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Gratidão. Agora me responde internamente. Você já percebeu que duas pessoas passam pela mesma situação, mas apenas uma adoece? Ou apenas uma entra em colapso? Por que será que isso acontece? É aqui que tudo começa. Existe algo que quase ninguém te ensina. A realidade, ela não é o que acontece. Ela é o que você interpreta sobre o que acontece. À medida que a sua percepção muda, a sua realidade muda junto. Quase que automaticamente. Claro que não de forma física. Se antes você via o ambiente de um jeito, você tinha determinados resultados. Se você passa a enxergar diferente, os resultados precisam mudar. E não é místico, é biológico. É causa e efeito. E eu vou te contar uma história real para você entender isso de forma mais concreta. Algo que aconteceu comigo. Um dia eu atendi uma pessoa que chegou para mim dizendo o seguinte: Natália, os meus olhos, eles estão ardendo demais, está insuportável. Esse era o sintoma que ela estava me trazendo enquanto terapeuta. E não era alergia, não era conjuntivite, não tinha uma explicação clínica aparente. Então eu fiz uma pergunta simples. O que estava acontecendo na sua vida quando isso começou, né? Quando esse sintoma apareceu? Ela pensou, respirou fundo e me disse que uma semana antes havia perdido o gatinho dela. Ela vivia com ele, né, com o gatinho já há 2 anos. Era a companhia diária dela, era presença, era amor. E ele ficou doente de repente e partiu muito rápido. E uma semana depois, os olhos dela começaram a arder. Parece coincidência, mas não é. Agora eu te pergunto, o que os olhos fazem? Qual a função dos olhos? Eles veem, né? E dentro das leis biológicas da nova medicina germânica, que é a forma com que eu atuo, todo sintoma é um programa biológico de sobrevivência. E só para deixar claro que esse conteúdo não substitui nenhuma orientação médica, é apenas uma visão da nova medicina germânica que atua na raiz dos sintomas. Então, continuando, a pergunta simbólica que surge, né, diante dessa situação é: o que eu vi que eu preferia não ter visto? Entende? O sintoma não era o problema, era a tentativa do corpo de se proteger de algo que foi vivido como traumático. E aqui está o ponto mais importante. Não foi o fato da morte em si, foi a forma como ela percebeu aquela perda. É a forma com que nós trabalhamos. E talvez você esteja pensando, mas todo mundo que perde alguém desenvolve algum sintoma? Não. Por quê, né? E aí que a percepção entra. Porque talvez outra pessoa menos apegada reagisse de forma diferente. Eu digo apegada ao gatinho, né? Que foi a situação que aconteceu. Talvez aceitasse mais rápido, talvez não manifestasse nada, nenhum sintoma. O evento é o mesmo. A percepção é diferente. E quando a percepção muda, a resposta biológica muda também. Eu já ouvi várias mães dizendo, né? Passamos pela mesma situação em casa. Um evento, algo que aconteceu. Mas só um dos meus filhos apresentou sintomas, o outro não. Claro,
Porque cada filho percebe a realidade, percebe o ambiente a partir do seu próprio filtro emocional. Todos nós temos o nosso filtro. E não é sobre o que aconteceu, é sobre o significado que aquilo ganhou dentro de você. Então, é diferente para cada pessoa. E depois que eu expliquei para aquela paciente, expliquei para ela sobre a conexão entre o sintoma e o evento, como que acontece, algo mudou, porque ela tomou consciência. E quando a gente toma consciência, o corpo, ele não precisa mais gritar, ele não precisa mais ter aquele sintoma, porque é como se algo tivesse entendido nesse momento. E dias depois, os sintomas desapareceram. Porque o programa biológico, ele já tinha se cumprido, ele já tinha cumprido a sua função. Então, percebe o poder disso? Quando você entende o que aconteceu dentro de você, você não precisa mais adoecer para sobreviver. Então, essa é a função do sintoma, é só para que a gente olhe para aquilo que está sendo necessário no momento. Talvez você tenha aprendido a vida inteira que problemas causam sofrimentos, mas eu quero propor algo diferente aqui para você nesse vídeo. Não são os problemas, é o significado que você constrói sobre eles. E isso é libertador. É como se dois óculos estivessem na sua frente. Um com lentes de ameaça, já o outro com lentes de aprendizado. O mundo não muda, mas o que você enxerga muda. E muda tudo. E isso é libertador. Repetindo novamente. É incrível. Porque se fosse o evento, você não teria controle nenhum. Mas se é a percepção que faz a mudança acontecer, existe muito poder aí, não é? Reflita aí comigo. Então deixa eu te fazer uma pergunta profunda agora. Que situação da sua vida você ainda está enxergando como uma tragédia absoluta? E se você começasse a se perguntar, o que exatamente eu estou interpretando aqui? Ou qual significado eu dei para isso? Qual a mensagem que essa situação está querendo trazer para mim? O que eu preciso aprender com isso? Eu poderia olhar para isso de outro ângulo, será? Às vezes não é que não exista solução, é que você está olhando sempre do mesmo lugar, com a mesma lente, com o mesmo filtro. E a expansão da consciência começa quando você muda de posição. Expansão não é virar outra pessoa. É você ter um novo olhar sobre a situação que você está vivendo naquele momento. Enxergar com mais camadas. É sair do automático. É quando você começa a entender o que tem ali por trás. Entender o que o corpo fala. Porque o corpo está sempre falando, a gente que não escuta. O sintoma, o que o sintoma comunica? E a realidade, ela é moldada pela percepção. E quando você começa a viver assim, você deixa de ser a vítima daquilo que acontece. Você não é vítima. Você começa a ser a autora da forma como interpreta cada situação, cada vivência. E isso muda tudo. Relacionamentos, resultados, saúde, escolhas, tudo. Então, guarda isso. O que importa não é o que acontece. É o sentimento que você gera a partir do que acontece. Se essa conversa fez sentido para você, me conta aqui nos comentários. Eu quero saber o que mudou na sua percepção hoje. Se você quer mais conteúdos como esse, já deixe seu like e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. A gente se encontra na nossa próxima conversa. Gratidão por estar aqui.